Boa noite a todos, graça e paz. Teremos agora o nosso tempo da mensagem, mas antes quero dar boas-vindas àqueles que nos visitam, estão conosco pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Você que decidiu estar com a gente, que Deus abençoe ricamente você e sua família de uma forma muito especial. Domingo passado nós abordamos sobre alguns descuidos da vida cristã e como esses descuidos se desenrolam, as suas consequências, os seus nascedouros. Hoje eu tenho uma proposta de mensagem sobre essas atitudes corretas quando realmente nós queremos mudança em nossas vidas. E um Deus extremamente gracioso, presente, fiel, a despeito das nossas infidelidades, mas com todas as possibilidades de sermos as pessoas que nós entendemos que é aquela pessoa que Deus quer que eu seja. Então, é possível sim, ao que crer, não pelo um desejo, mas por conhecer esse Deus que transforma todos aqueles que chegam até as suas mãos, que tudo é capaz de fazer. Então, é possível sim, se nós quisermos mudar de fato e de verdade, há um Deus que rompe fronteiras, que não existem impossíveis, e que no seu poder, na sua misericórdia, transforma todos, todo homem e o homem todo, para a glória do seu nome. Amém? O texto que eu volto os olhos e convido você a abrir sua Bíblia está em 2 Reis, no capítulo 5. Segundo livro dos Reis, no capítulo 5. Nós leremos este episódio conhecido, familiar, de muitos de nós. Vamos até a primeira parte do versículo 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, do verso 1 até a primeira parte do verso 19. História de Naamã. Mas não a história de Naamã, mas a história da mão de Deus na vida de Naamã. E é o que nos importa, como essa mão do Senhor trabalha e age na vida daqueles que se dispõem a querer de fato mudar a situação. Na verdade, nós temos algumas decepções com o Evangelho. Muitos possuem algumas decepções com o Evangelho, pela expectativa de que o Evangelho mudasse o seu contexto, mudasse a sua situação, mudasse onde ele está vivendo, os seus contornos. E alguns se decepcionam com isso, porque o Evangelho, na verdade, o poder do Senhor, a ação do Senhor, o reino de Deus, ele não muda necessariamente os meus contextos. Por exemplo, a gente não muda o clima de Brasília. Então, tem coisas que a gente vai cair ou numa neurose ou numa dificuldade enorme de viver, porque tem coisas assim que eu não vou conseguir mudar. Eu não posso evitar realidades da vida. E o que o Evangelho busca é trazer pessoas diferentes em todas as realidades. Esse Deus que sobressai e leva o homem a viver de uma forma madura, vertical, diante de qualquer situação e qualquer realidade. Esse é o objetivo do Evangelho. Que seja assim hoje à noite nas nossas vidas, que a gente experimente esse poder revelador do Senhor, nos erguendo e nos levando a níveis mais profundos, né, do conhecimento dele. 2 Reis 5, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor, com S maiúsculo, Deus mesmo, dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e a terra de Israel, e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Verso 5, respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Ora, tendo lido o rei de Israel a carta,
rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sou porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo, se a questão é água? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto ao mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de uma criança, ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele, toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar-se na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai bendito, tua palavra foi lida. Queremos que, em nome de Jesus, pela tua fidelidade, a qual cantamos e exaltamos, nós possamos ter compreensões libertadoras nesse lugar. Pedimos que haja o poder transformador da tua palavra pela ação do teu Espírito em nossas vidas. Que mentes, corações, histórias e vidas sejam impactados, transformados nesta noite para a glória do teu nome. Nós dependemos absolutamente do Senhor. Não a nós nesse lugar, não a nós a glória, mas somente ao Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Um dia eu estava numa igreja e o pastor pregou, na verdade ele não pregou, ele estava num projeto, eu estava nesse ambiente e eu estava lá como ouvinte, e o pastor, junto com a sua comunidade, eles estavam numa caminhada e leu esse texto e pediu para que toda a igreja ficasse em pé. E disse assim: gente, hoje nós vamos simbolizar que aqui essas cadeiras são o Rio Jordão. Então o Rio Jordão será essas cadeiras aqui. E agora nós vamos mergulhar no meio das cadeiras 7 vezes. O que você está querendo de Deus hoje? O que você está precisando? Ele falando e eu ouvindo. Imagina a situação. E agora, aquilo que você está precisando, qual é a sua lepra, qual é o seu milagre, quando você se levantar pela 7ª vez no meio dessas cadeiras, a bênção do Senhor chegou na sua vida. Vamos fazer isso aqui? Nem se eu mandar? Amém. Que bom, irmãos. A igreja está amadurecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que não tem nada a ver com isso. Nós sabemos que Deus não obedece essas nossas fórmulas. Nós sabemos que nós não podemos tirar uma experiência bíblica e trazer agora como aspecto doutrinário na nossa existência. Nós sabemos que Deus não está refém a um método. O homem é que está refém a um Senhor.
Esse texto não aponta para 7 banhos no Rio Jordão. Esse texto aponta para um homem que deve obedecer para poder conhecer um Deus vivo. Quer mudar de fato? Nós queremos mudar de fato. A mudança, assim, eu queria ser um homem melhor. O que impede? Eu queria ser uma pessoa mais dedicada aos estudos. O que impede? Eu queria ser um pai melhor. Qual é, na verdade, o impedimento? Eu queria ser uma mãe mais dedicada, uma esposa mais paciente. Qual é o impedimento? É o marido? Quais são os impedimentos, na verdade? A Bíblia sempre vai apontar para nós. A Bíblia sempre apontará para mim e para você essa compreensão imediata, primária, de que antes de resolver qualquer questão, eu quero que você se perceba como uma pessoa leprosa. Na verdade, nós olhamos para esse texto e enxergamos muita graça do Senhor aqui. Gente, Naamã era um inimigo declarado de Deus. Naamã era uma pessoa alheia à aliança de Deus. Naamã era era um capitão do exército sírio. Era um inimigo do povo do Senhor. Interessante quando Jesus ele cita esse episódio, não sei se irmãos conhecem, mas Lucas, capítulo 4, versículo 27, Jesus cita esse episódio. E em Lucas 4, 27, o que Jesus fala desse episódio é assim: ora, naquela época, haviam muitos leprosos em Israel, mas só um foi curado. O destaque que Jesus, o que o Senhor sublinha nesse episódio aqui, e é muito bom saber que o próprio Jesus fez menção disso aqui, é que aqui, nesta época, haviam muitos leprosos. Lepra era uma doença que estava em franco crescimento. Não havia cura. E o que o Senhor registra é, mas esse homem foi curado. O que houve nesse homem para ser curado então? Porque Deus preferiu? Ou foram alguns contornos na vida de Naamã que ele alcançou essa experiência de cura? Não, eu não prometerei hoje, não sou essa pessoa que promete cura hoje nesse lugar. Não, eu sou uma pessoa que tem uma responsabilidade de anunciar um Deus que cura. Mas eu não posso dizer quem será curado. A minha responsabilidade ao chegar a este púlpito não é prometer nada, mas é dizer quem Deus é. E que haja esse entendimento nas nossas mentes, de que não são 7 mergulhos, não são 7 saltos, mas um grande Deus nesse texto. Em primeiro lugar, se eu quero mudar de fato, se existe realmente um desejo de querer mudança, em primeiro lugar, apareça. Entre na história. Saia das suas cavernas existenciais e emocionais e espirituais. Saia das suas cavernas. Se você quer de fato ser a pessoa que você entende que é esta pessoa que você deveria ser na ótica do Senhor, saia das suas cavernas. Apareça. Agora, apareça de fato fora das suas vestes oficiais. Seja quem de fato você é, um leproso. Seja quem de fato eu sou, um leproso. Não. Pode deixar cair ao chão os seus títulos. Porque o versículo 1 destrói todos os títulos. Porque se houvesse um ponto final depois da palavra guerra, se no final do versículo 1, ao dizer que Naamã era um herói de guerra, ponto, algumas coisas não fariam mais sentido no decorrer da narrativa. Mas há uma vírgula. E pós-vírgula diz, ele é leproso. Então, todas as suas configurações, exaltações, isso cai por terra porque ele é leproso. Sou pastor, amigo. Haverá uma vírgula se este título for maior do que a minha essência. Porque se esse título for maior do que a minha essência, eu sou leproso. Não há carteiradas, não há exaltações humanas. Há lepra. Charles Finney, em uma de suas biografias, um dos grandes evangelistas que esse mundo já viu, quando Charles Finney pregava, as pessoas vinham à frente confessando os seus pecados. Tipo assim, as pessoas saíam dos seus lugares e vinham gritando, dizendo leproso, 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 entendeu?
Há um encontro com Deus que cura todo tipo de lepra. O caso nós aparecemos num contexto muito complicado, porque a gente insiste em esconder as nossas lepras nos nossos uniformes. Possivelmente, pelo que dá a entender no versículo 11, a lepra ainda estava num local pequeno no seu corpo. Porque quando ele diz, eu esperava que ele tocasse no lugar da lepra, dá a entender que esse local era pequeno, localizado, que talvez no tamanho de uma palma de uma mão. São os nossos pequenos, são as nossas pequenas, que algumas vestes oficiais ou alguns títulos encobrem. Só que, assim como a lepra, essas coisinhas pequenas vão aumentar. Um abismo chamando outro abismo, e daqui a pouco as coisas não foram curadas, pelo contrário, pioraram. Gente que quer curar, gente que quer cura, gente que quer ser gente do jeito de Deus, meus irmãos, tem que sair das caverninhas e dos uniformes que escondem as nossas lepras. Nós temos que sair dos nossos ministérios. Nós temos que sair dos nossos títulos. Nós temos que sair da arrogância de que nós somos limpos. Nós dependemos e carecemos desse Deus que cura. A cada dia e a cada amanhecer, renova-se a misericórdia do Senhor. Deveria renovar também o nosso grito de leproso. Eu não sou bom o tanto que eu acho que eu deveria ser. O que você acha de Zaqueu? Eu fico percebendo esse texto. Zaqueu, imagina, gente. Eu sou uma pessoa que oprimo pobres. Eu sou uma pessoa que arranco dos pobres o resto que eles têm. Está passando em triunfo aquele que defende a causa do pobre. Fala a verdade, se expor era um risco. Ele não precisava subir numa árvore para encarar nos olhos aquele que é defensor da causa do pobre, porque Zaqueu era um opressor dos pobres. Tanto é que na sua conversão ele diz, eu tenho que restituir 4 vezes mais àqueles a quem eu defraudei. Por que Zaqueu sobe numa árvore para olhar nos olhos do defensor? Porque ele acreditava que além de ser uma pessoa extremamente leprosa, ele podia se agarrar com aquele que cura toda a lepra. Aquele que é defensor dos pobres, ele também é defensor da minha causa, porque eu também sou um pobre. A dificuldade é que o meu dinheiro me cegou, entendendo que o meu dinheiro não me tornava pobre. E o Naamã sobe numa árvore para olhar aquele que se compadece também do pobre emocional, espiritual e moral. E o Senhor olha para aquele homem e aquela atitude e disse, desce, porque eu vou entrar na tua casa, opressor de pobres. E quando há um conhecimento de Jesus, e quando há uma atitude de devolver, de restituir o que ele causou, houve-se um brado dentro daquela casa, houve salvação neste lugar. Mas tudo começou porque ele subiu numa árvore. A gente não está subindo em árvores. A gente está se escondendo atrás de árvores. A gente está se escondendo atrás ainda de moitas, assim como Adão e Eva. Quando ele está passando na viração do dia, Gênesis capítulo 3, nós ainda estamos nos escondendo. Com medo. Porque as nossas relações com Deus adoeceram. Não há mais um Deus que cura, há um Deus que nos causa medo. Gente, você precisa de cura, há um Deus do qual você não precisa se esconder. Há um Deus que, mesmo que você não seja de uma linhagem, mesmo que você não seja gente tão boa, por mais que você seja um herói de guerra, fala a verdade, você tem uma menina que talvez você tenha arrancado de perto de pais e mães, dos seus pais, e hoje é tua escrava. No caso, Naamã. Hoje você tem uma menina que você capturou. Ela é escrava de guerra na tua casa. Fala a verdade, tem jeito para você? Na ótica de um Deus que é rico em graça, diz, tem jeito sim. Eu reestabeleço a história daqueles que não tem jeito.
Porque eu sou um Deus que ajo quando uma pessoa entra para querer mudança. Quando grita, eu sou leproso. Quando sobe em árvores. Quando denuncia a sua lepra. Naamã é um homem que não era só a sua esposa que sabia, todos sabiam, até a escrava sabia que ele era leproso. Os seus servos, aqueles que caminhavam junto com ele, sabia que ele era leproso. Ele não escondia a lepra nas suas roupas oficiais. Alguns sabiam. Você vai morrer com isso sem confessar? Quantos de nós vamos morrer nas nossas couraças da mentira e não confessa? Não era isso que Deus queria para você. Gente, confissão é uma das coisas incríveis. Por isso que a gente precisa ser pessoa acessível. E Naamã era um homem acessível. Por mais que fosse um herói, um homem de guerra, um homem destemido, ele era um homem que ouvia. Ouvia uma escrava, uma menina, dizendo, quem dera se o senhor fosse lá em Samaria. E ele vai. E depois que recebe as orientações de Eliseu, ele é orientado pelos seus companheiros no versículo 13. Meu rei, vai lá, toma banho. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, isso não iria fazer. E aquele homem para, reavalia, repensa e vai. Uma pessoa acessível. Uma pessoa aberta para ouvir conselhos. Na minha experiência, assim, de alguns anos na caminhada cristã como pastor, eu percebo que muitas pessoas fogem de aconselhamentos. Muitas pessoas fogem de confrontos, na verdade. E é porque eu sou até gente boa. Nos aconselhamentos, assim, não há tanto. Assim, pego bem mais leve. Vocês precisam ver, gente. Essa é uma conversa boa. Mas tem algumas pessoas que não aceitam nem comigo e nem com ninguém. Pessoas autossuficientes, nas suas couraças. Eu resolvo os meus problemas sozinhos. Eu trato das minhas lepras sozinho. Ninguém precisa saber que eu sou leproso, não. Não se expõe esposa, não se expõe marido, não se expõe filhos. Não há exposições nessa casa. Nós morremos com lepra. Falta de acessibilidade é falta de cura, gente. Porque o Senhor não derrama as suas bênçãos na individualidade. O Senhor derrama as suas bênçãos na comunhão. Quando um depende do outro, sabe como é que é? Isso é extraordinário. Solidão é uma demonstração clara de que eu sou uma pessoa que estou em oposição àquilo que Deus quer para a minha vida. Presta atenção, uma pessoa solitária, ela não tem ausência de responsabilidades. Pensa comigo, se você não tem um amigo, você não precisa de um milagre, você precisa mudar de postura. Se você não tem com quem compartilhar, isso não é problema dos outros, é problema seu. Porque você não conquistou ainda um amigo sequer na sua vida. Isso é uma derrota pessoal, não é culpa dos outros. Porque a forma que você está enxergando o outro está adoecido. E o Senhor quer curar esses seus olhos. Porque tem gente boa andando do teu lado, dizendo assim, deveria se lavar no Rio Jordão. E a gente está recusando tanto o contato com essas pessoas, que fica se metendo na minha vida, como fazer aquilo que ele está falando. A gente faz até o contrário. Perdemos bênçãos. Estava na gaveta de baixo a cura. Na gaveta de cima você já espanou. Você já trancou o restante. Você se fecha, você é uma pessoa fechada, você é uma pessoa que não acredita mais em ninguém. Ei, escuta, Deus tem gente tão boa. Homens de Deus esperando por você. Não eu, mas vários que estão aqui. Homens e mulheres que nós não somos dignos de desatar as suas sandálias. São pessoas que Deus preparou para a gente. Muitos de nós conversamos com anjos sem saber que eles eram. Porque Deus providencia os seus ao nosso favor. Agora, pessoas enclausuradas e inacessíveis são pessoas que vão morrer sozinhos. Às vezes eu fico olhando para algumas pessoas na minha história e eu fico percebendo assim, gente, o velório desse cara deve ter umas 5 pessoas, 4 com vontade de ir embora logo. Porque não tem amigo. Não tem gente para dividir um churrasco.
E, gente, que bênção é você dividir o churrasco com os amigos, principalmente você pagando. Uma coisa extraordinária, você já passou por isso? Alguém? Pouca gente, Deus está dizendo para você o caminho da cura. Faz um churrasco, paga. E quando o negócio ficar bom mesmo, você começa a fazer o churrasco e a turma já traz o dinheiro para contribuir. Ganhou uma bênção. Abra as portas da sua casa, abra as portas da sua vida. Abra as portas da sua alma para novas relações. Eu acredito que ter amigos não é questão de milagre, é questão de grandeza. E a gente não reivindica amigos, a gente conquista. A amizade não pode ser reivindicada, a amizade ela é conquistada. Amém? Boa. Eu já mudei pra caramba, gente, mas antes eu era um cara que eu estava absolutamente perdido, dirigindo meu carro, e a Solange dizendo assim, pede informação. Aí, eu sei onde é que eu estou. Aí a Solange diz assim, tem um homem aí, pergunta. Aí passa pelo homem, não, eu sei onde é que eu estou. Já mudei bastante. Da segunda, terceira vez eu peço informação, mas ainda vou chegar lá. Você está dando voltas por tanto tempo. Você não chega no alvo, deveria ter chegado há tanto tempo atrás. Se você fosse um pouquinho mais humilde em reconhecer que você está perdido. Se você reconhecesse que você é leproso, que você necessita sim de pessoas no teu processo de cura. Porque Deus poderia curar Naamã onde? Onde Ele quisesse, sem ninguém, concorda? Por que Ele coloca o Naamã na rota das relações? Então, não é Naamã, é Deus. Você quer ser a pessoa que eu quero que você seja? Você quer cura na sua alma? Quero, então abra-se para os relacionamentos. Seja uma pessoa acessível, apareça, saia das suas caverninhas. Venha para cá no sábado de manhã participar do mutirão de limpeza dessa igreja. Vá na congregação, venha para os grupos de oração, venha nas terças, visite, entre no programa de visitações, receba pessoas na sua casa e entre na casa de pessoas. Venha para cá orarmos juntos, compartilharmos juntos, sofrermos juntos. Venha para cá para a gente rir junto. Vem para o café da manhã. Vem para a ceia, vem para a feijoada, vem para o congresso da família. O caso é que você não sai das suas cavernas. E às vezes nós viemos para o culto vestido com as nossas roupas, mas não apresentamos as nossas lepras. Achei tão fantástico cultos de oração, onde pessoas levantam aqui, vêm aqui à frente e dizem, eu preciso de oração, porque eu sou uma pessoa que estou carente de vocês. Quantas experiências nós já tivemos aqui? Doenças que estavam ocultas, que ninguém sabia. Traumas na infância, que até hoje arde e ficou compartilhado aqui no culto de terça-feira. Culto de terça-feira, onde pessoas vieram à frente e disseram, eu perdi tudo. Quebrei. Mas eu quero dizer que, meu Deus, é fiel. Mas você abriu. Quantos milagres aconteceram nas nossas vidas só porque a gente deu espaço, gente? Aquele empregão que você tem hoje foi porque você pediu. Porque tem um outro processo. Lute. Lute. Apareça e lute. Se já quiser anotar os 3 pontos, hoje está fácil. Apareça, lute e adore. Você quer ser uma pessoa que você sabe que é isso que Deus quer para a sua vida? Então, desse texto eu tiro 3 ordens dele para nós. Apareça, lute e adore. Vamos repetir? Apareça, lute e adore. Pronto, acabou, fechou. Qual é o segundo ponto? Lute. Lute como assim? Pronto, você escutou de uma menina dizendo, se você fosse para Samaria, o que é que você tem que fazer? Ir para Samaria. Começa o processo de luta. Para ir para Samaria tem que falar com o rei. Porque você é empregado do rei, tem que pedir autorização para ir lá. Chega até o rei. Rei, é o seguinte, uma menina que está lá em casa, uma escrava, ela disse que tem um cara que cura lepra lá em Samaria. Eu vou lá. Aí já começa complicando o negócio, porque eu já tenho que pedir. A gente não gosta de pedir.
Aí o rei disse assim, vá lá, está aqui uma carta, apresente ao rei lá de Israel e diga que foi eu que mandei você, para ele te curar. Ele chega na presença do rei e diz, e aí rei, eu vim aqui para o senhor me curar, está aqui a carta do rei da Síria. E já começa um processo de humilhação, porque aquele rei começa a chorar e diz, meu Deus, como é que eu vou curar? Eu não dou vida, eu não tiro vida. Imagina o Naamã vendo o cara rasgando roupa e chorando na frente dele. Ele diz, aquela menina mentiu. Chega lá, eu vou prendê-la. Dá uma surra, porque ela mentiu. Disse que o rei aqui curava e não curava. O Eliseu ficou sabendo. Presta atenção na narrativa da história. Deus é Deus. Fez com que Eliseu soubesse. E o Eliseu manda um recado para o rei. Por que o senhor rasgou suas vestes? Manda esse cara vir aqui. Que há profeta assim nesse lugar. Rei serve para outras coisas. Para revelar quem é Deus é o profeta. Manda esse cara vir aqui. Aí o Naamã chega. Quando o Naamã chega, o que é que Eliseu diz para ele? Nada. Manda recado. Pode ver o texto que o Eliseu não sai de casa. Talvez esperando ser recebido com pompas, tapete vermelho, porque afinal ele era o segundo homem do rei da Síria. O Eliseu nem sai de casa, manda um recado. Diz assim, diga a esse cara que se ele quiser ficar curado, tem que se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e daqui para lá são 50 quilômetros. Eu acho que o Naamã surtou. Porque como é que pode? Assim, é tão difícil ser curado? É. Porque não há cura sem luta. Escute, as nossas expectativas em relação a Deus estão equivocadas. Porque a expectativa de Naamã era, eu esperava, então caiu, meu amigo. Porque aqui está as expectativas no versículo 12. 11 e 12. Eu esperava que esse homem saísse, fizesse as reverências a um oficial. Tanto presente que eu já mandei, ele saísse agradecendo, chamasse para entrar, mudasse a mobília, escolher a melhor poltrona para que eu me assentasse, o suco que eu gosto, viesse e ficasse de pé na minha frente, impusesse a mão no lugar da lepra e me curasse. Era isso que eu esperava. O Senhor está nos chamando hoje à noite para entregar as nossas expectativas para Ele. Eu não quero que você tenha mais expectativas em relação a mim, eu quero que você lute. E você pare de dizer alternativas para mim, como é que eu tenho que fazer. Porque não é você que diz como é que eu tenho que agir, é você que tem que lutar. Saia do seu lugar, se movimente, se humilhe, peça. Você não está usando um texto assim, sozinho para dizer isso não, você acha? Volte uma página da sua Bíblia, por gentileza. Veja como Deus tratou essa mulher aqui. 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Uma ou duas páginas. 2 Reis capítulo 4. Nós lemos o capítulo 5, veja o capítulo 4. Verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Vocês são, essa mulher aqui é casada com um homem de Deus. O que é que Deus fez com o marido dela? Matou. Clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor, era um homem temente. É chegado o credor para levar meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Meus filhos vão pagar as contas que o meu marido deixou. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Você coçou a cabeça e disse o seguinte, o que você tem em casa? Ela disse, nada. Eu só tenho uma botija de azeite. Aí o Eliseu disse assim, já serve. Então vamos fazer um negócio. Eu quero que você saia, vá na sua vizinhança e comece a bater de porta em porta e peça vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Agora peça muito. Você ia fazer isso? Gente, meu marido morreu, ele era um homem temente a Deus. O que foi que eu ganhei com isso? Dívida. E nem o marido para me apoiar existe mais porque Deus levou. O que eu tenho são 2 filhos. Por enquanto, porque os credores já estão na porta para levá-los como escravo. O que vai ser de mim? Pergunta, por que Deus não resolve logo a minha questão? Talvez isso você esteja perguntando hoje. Talvez você está aqui hoje perguntando exatamente isso. Por que Deus não resolve logo a minha questão? Porque você tem que lutar e aprender a lutar. Porque você tem um processo de obediência para trilhar.
e um processo de humilhação a passar. Bater de porta em porta. Você tem vasilha para me emprestar? Já não basta a dor, não? Deus vai dizer assim, não. Porque todo processo de cura passa por um processo de humilhação. Você tem que limpar o catarro na frente dos outros. Você tem que aprender a chorar na frente dos outros. Você tem que aprender a se humilhar na frente dos outros. Pode baixar a bola, você não é isso tudo que se apresenta. Você é muito cheio de si. Saia pedindo na vizinhança. Quantas portas na cara essa mulher levou? Quantas risadas essa mulher teve que enfrentar? De sarcasmo, de zoação. Como você tem enfrentado na sua vida? Quantas pessoas colocam o seu Deus em dúvida? E você está em dúvida em relação a Deus? Meu Deus, eu estou tão cansado. O Senhor sabe que eu sou temente, casada com um homem temente. Mas o Senhor sabe que eu não tenho mais para onde ir e os meus recursos esgotaram. Por que o Senhor não resolve a minha situação? Porque você não pode passar por isso sem lutar. Amém? Deixe Deus ministrar o seu coração. Peça a Deus para aplicar essa palavra na sua vida. Porque as coisas não são via oração forte. As coisas são via mangas arregaçadas e ir para a luta. Oração forte é muito fácil. A gente paga para receber o milagre. Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 18 ao 21, fala sobre Abraão dizendo, Abraão creu, apesar de não ter lógica. Essa mulher creu, apesar de não ter nenhuma lógica. O que você tem em casa? Nada, a não ser uma botija de azeite. Tem lógica. Deus vai mudar o meu quadro através de uma botija de azeite. Isso não tem lógica. Eu estou falando, Eliseu, não sei se você é surdo, além de careca, mas eu estou falando que tem uns homens aí na porta querendo levar meus filhos. Está mandando eu pegar, isso não tem lógica. Abraão recebe uma visita, ele e Sara, dizendo, apesar da idade avançada, você será pai. Isso não tem lógica. Deixa eu te contar um segredo. Ressurreição não tem lógica. Quando a palavra diz que os túmulos se abrirão, a gente tem dúvida disso até hoje. A gente não sabe como é que vai ser. E os mortos ressuscitarão. Quem estiver vivo vai primeiro, depois os mortos. Não, os mortos primeiro ressuscitarão. E depois os vivos que ficarmos seremos arrebatados. E a gente vai se encontrar todo mundo nos ares. Como é que vai ser isso? E como é que os túmulos lá do cemitério aqui de Taguatinga, e dos outros cemitérios, e do plano, a arrogância daqueles túmulos, e o ponto final que a morte deu, todos serão estourados com a palavra de poder, e os mortos sairão de lá. Isso não tem lógica. Mas isso é poder, isso não é lógica. E isso é promessa, isso não é calculado. E isso é a minha esperança. Porque se não houver ressurreição, não há esperança. 1 Coríntios, capítulo 15. Se Cristo não ressuscitou, nós não vamos ressuscitar. E se nós não vamos ressuscitar, vamos embora daqui, apaguemos as luzes, transformemos isso aqui numa academia, porque não faz sentido a gente estar aqui. Nós só estamos aqui porque nós estamos realinhando as nossas vidas mais uma vez, para um dia nós nos encontrarmos nesse dia, nessa grande apoteose, e celebrarmos o poder da ressurreição. Mas não tem lógica. Sua fé tem lógica? Então por isso que você é do jeito que você é. Você é uma pessoa oca, fria, calculista e vazia. Porque o evangelho não se desenrola na lógica. O evangelho se desenrola na fé. E a fé é aquilo que a gente vê, não tem lógica, mas a gente se agarra com quem falou. E quem falou é fiel. A palavra de Abraão, ele diz, eu estou plenamente convicto. Romanos 4, 21. Eu não tenho convicção de como isso vai acontecer.
Mas Romanos 4:21 diz: eu estou plenamente convicto de quem falou é poderoso para cumprir. O que você tem? Nada. É suficiente. Senhor, o que resta de mim hoje é tão pouca coisa, mas para mim é suficiente. O que sobrou da minha história é tão pouca coisa, é suficiente. Você crê em mim? Então, entre agora num processo de luta. Arregace as mangas. Comece a pedir. Comece a dar um novo rumo para a sua vida. E pare de me dar alternativas. Meus irmãos, nós cantamos que nosso Deus é o quê? Fiel. Ele não é leal a mim. O que nós buscamos é um Deus leal. Esse Deus leal não existe. Só existe um Deus fiel. Deixa eu te dar um exemplo que é lealdade e fidelidade. Você coloca um prumo, quem trabalha com construção, talvez muitos de nós aqui temos a noção do que é um prumo. Você coloca um prumo numa parede, se a parede estiver torta, o prumo não segue o entortar da parede. O prumo denuncia. Por quê? Porque o prumo não é leal ao que está torto. Ele é fiel ao certo. Nós queremos um Deus que seja leal a mim. E esse Deus leal a mim não existe. Porque Ele é fiel a Ele. Ele não tem compromisso comigo, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E eu estou com muita raiva de Deus porque Ele não se associa comigo. E Ele diz, eu não vou me associar com você, porque eu sou fiel. Não sei se vocês perceberam, mas eu entrei na academia, gente. Ficou bom. Entrei na academia pesando X. Fui lá na balança, que é fiel, não leal a mim. E está lá o peso. Aí a menina que trabalha com a academia disse assim, vai perder. Vai perder. Eu disse, eu creio. E comecei a fazer as obediências, os processos. Pelo menos eu já me matriculei. Já é um começo. Quando eu volto para a balança que não é leal a mim, aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aí eu fiquei com raiva da balança. Essa balança está errada. Você procura uma fita métrica para a barriguinha. Aí nós queremos uma fita métrica e a gente fica com raiva da fita. A gente queria uma fita métrica que fosse leal a mim. Que me convencesse de que eu estou emagrecendo. Mas não existe essa fita métrica que seja leal a mim. Existe uma fita métrica que é fiel às suas medições. Sabe por quê? Então, por isso que a gente está com raiva de Deus. Porque a gente está querendo um Deus que seja leal a mim. Por isso que quando a palavra vai dizer assim, por amor a mim, eu não te mato. Por amor a mim, você vai herdar essa terra. Por amor a mim, o que significa isso, Senhor? Eu sou fiel, filho. Eu sou o prumo que não concorda com o que é torto. Eu sou a balança que não te engana. Eu sou a fita que não te ilude. Eu sou a verdade. E você só será liberto se você se reconhecer leproso. Porque é a minha fita que diz que você é leproso, não são suas roupas. E você está demorando demais no processo de cura, porque você não vai para a luta. Você não obedece. Cá para nós, você não obedece. Você quer um Deus e ora a um Deus que seja leal à sua desobediência. Isso não existe. Demorei pra caramba, gente, para aprender isso. Demorei demais. Poderia ter aprendido isso mais cedo. Mas eu fiquei com raiva de Deus por muito tempo, decepcionado com Deus por muito tempo. Dentro de contornos religiosos mais distantes dele. Porque eu pensava que haveria um Deus leal aos meus sentimentos. Haveria um Deus leal ao que eu preciso. Haveria um Deus leal à minha carência de ver meus filhos sendo levados como escravos. Não há um Deus fiel. Deus sabe o que é o melhor para a gente. Porque senão a gente não crê nele. Meu marido morreu, eu disse, infelizmente.
Há um Deus de toda consolação, que vai nos consolar no luto. E daqui a pouquinho os túmulos se abrirão. E o sofrimento momentâneo não pode ser comparado com o gozo eterno. Eliseu sabia que Naamã precisava ser humilhado antes de receber cura. Porque Eliseu representava Deus. E Eliseu sabia que ele não precisava nem sair de casa para falar com esse Naamã que se acha, como se ele fosse merecedor de alguma coisa. No reino de Deus não há heróis de guerra. No reino de Deus só há leprosos. E ex-leprosos. Eu louvo ao meu Senhor, porque hoje eu posso olhar no retrovisor da minha história e dizer, eu sou um ex-leproso, para a glória do nome do Senhor. Em último lugar, adore. Essa menina anônima, eu acho ela um personagem muito central aqui. Tudo começou com ela. Ela era escrava, de guerra, estava na Síria. E sabe o que ela disse lá? Há um Deus que pode curar você. Nos seus cativeiros, ela exalta um Deus vivo. Ela não está decepcionada com Deus. Deus não falhou com ela. Ela vê o seu chefe e diz, chefinho. Aí ele passou, não ouviu. Aí procurou a mulher dele. Vem cá, senhora. Fala para o teu marido que há um Deus. Que ele é manifestado através de um profeta lá em Samaria. Esse Deus pode curar. Que menina é essa? Uma adolescente, uma jovem, que mesmo não tendo toda a liberdade que gostaria de ter, mesmo não vivendo na terra que ela gostaria de habitar, havia dentro dela um reino no qual ela é livre. Porque mesmo escrava, seja de qualquer nação, ela era uma menina livre. Porque não há maior liberdade do que aquela que o Senhor nos concede. Por isso que mesmo preso, eu posso escrever cartas de alegria para os meus leitores. Porque eu sou um homem livre. E não são cadeias, correntes e grades que prendem um homem livre. São suas enfermidades. Adore. Aí o que foi que o Naamã fez? O Naamã, depois do seu processo de cura, chegou até Eliseu e disse, Eliseu, está aqui um dinheiro para você. Deus colocou isso no meu coração e está aqui. O dinheiro. Ele disse, de jeito nenhum eu quero isso aí. Nesse lacuna, muitas igrejas surgiram na história, dizendo, pode trazer aqui mesmo. Aí vários pastores gostaram desse negócio, então significa que quem é curado traz grana? Eles trazem muita. Eles gostei, eu vou abrir uma igreja. Quem foi curado aí pode trazer o dinheiro que aqui a gente recebe, e para ser curado, se quiser ser curado, também tem que trazer a grana. Entendeu onde é que está o negócio? O jeito está nas Escrituras. Só que o homem de Deus, assim, de jeito nenhum. Não se paga o que Deus fez com você. Se adora. Deus não precisa de R$1 seu. Não tente pagar o que Deus fez por você. Não. Você está equivocado. Não, porque eu tenho que trabalhar o tanto que Deus fez por mim. Esse trabalhe pelo que Deus fez por você, a título de pagamento, você não sabe quem Deus é. Pode ficar com o seu dinheiro, com o seu talento, com o seu dom, porque Deus não quer. E o que Deus quer? Tudo. Tudo. Não é o seu dinheiro. É tudo. Porque nós pagamos, mas não sentamos na cesta. E Deus não quer o nosso dinheiro. Quer tudo. E por isso que esse homem, ao compreender isso, olha o que Naamã faz. Ele não precisava pedir. Eu acho que só comunicou. Disse assim, eu quero só comunicar então para o senhor que eu vou levar uma carga em um dos meus mulos da terra
daqui de Israel. Estão pegando a ideia? Eu vou levar os cestos com areia daqui. Porque o meu lugar de adorador mudou. Porque agora eu reconheço que o Deus desse lugar, eu não posso ir para casa sem levar algum símbolo de que o meu lugar de adoração mudou. Por favor, Naamã, ou Eliseu, eu estou até lembrando que quando eu voltar para lá, o meu rei vai me obrigar a entrar dentro de um salão e vai adorar o tal do Deus Rimon, versículo 18. Agora você sabe, isso é uma obrigação civil. Aí eu vou ter que me prostrar, o rei até se apoia em mim. Por favor, diga lá para o Senhor que o meu coração está nessa terra nova que eu estou levando, não está nesse lugar não. Qual é a resposta de Eliseu? Vá em paz, cara. Esteja diante desses deuses que não valem nada, porque agora você entendeu. Mas vá com uma terra nova daqui. Mude a terra da sua adoração. E para onde você for, leve essa terra. Hoje nós não precisamos mais carregar esses mulos com nossos arreios. A gente precisa mudar aqui dentro. Aonde eu plantar o sola dos meus pés, ali é um lugar santo. Porque o que mudou foi os meus pés agora. Naamã ia aprender isso com o tempo. De que ele não precisava mais carregar aquela terra. Naamã, ele ia aprender que um Deus é o nosso Deus em qualquer terra. Por isso que o Senhor, ele não busca pessoas que tragam ofertas e sacrifícios. O Senhor busca pessoas que se doem totalmente. Mude o terreno da sua adoração. Leve terra nova para casa hoje desse lugar. Não desse lugar, mas desta palavra. Leve terra nova desta palavra para a sua vida. Gente, chegue na sua casa com terra nova. Chegue na sua casa com novos cestos. E diga, a gente vai ter uma adoração diferente daqui para frente. E mesmo que nós sejamos obrigados a voltar para esse mundo amanhã, cheio de ídolos e cheio de deuses, que o Senhor nos perdoe. Mas a gente não está mais voltando os olhos para eles, não. Vá em paz. Essa é a palavra que a gente encerra o culto. Vá em paz. Vá em paz. Apareça, lute e adore. São direções para quem precisa e para quem quer cura e para quem quer ser uma nova pessoa em Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse tempo e vamos voltar para os nossos lares, para uma semana nova que se inicia, para os desafios que estão por vir nesta semana. Gente, um testemunho público aqui nesse lugar, caso você tenha vontade e caso você tenha coragem, seja muito à vontade. Esta palavra era a palavra que eu precisava ouvir hoje na minha vida. Deus sabe como é que eu estou. E era esta palavra que se tiver caído em terra boa, vai mudar a minha história. Quantos? Quem é? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos. Feche seus olhos. Há cura neste lugar, Senhor. Existem leprosos aqui que estão tão cansados e percebem que no passar dos anos a lepra está aumentando. Te peço em nome de Jesus que esses leprosos saiam dos seus lugares, cheguem até aqui à frente, pela força e pela direção do Senhor, dizendo: a partir de hoje eu quero pegar minhas vasilhas, a partir de hoje eu vou me lançar 7, 14, 21 vezes, quantas forem suficientes e necessárias, quantas o Senhor mandar eu me banhar, eu me banharei. Estou cansado de dar alternativas para Deus, porque hoje eu não quero mais um Deus leal. Eu quero me lançar nos braços de um Deus fiel.
Senhor, eu te peço que esta oração seja a oração de muitos aqui. Te peço que as correntes do inferno sejam quebradas pelo teu poder. Que o rio que passa e que cura e que limpa esteja passando nos corações. Que pessoas decidam tomar uma decisão muito séria pelo Senhor, gritando: leproso, leproso. Mas eu me agarro a um Deus que me aceita do jeito que eu estou, mas vai me transformar numa nova pessoa para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, visite-nos com estas palavras de verdade, de realidade nesse lugar. Pessoas que só o Senhor sabe quem são. Recebam o nosso louvor e a nossa adoração no nome de Jesus. Há alguém nesse auditório, gente? Continue orando, diz assim: hoje é meu dia. Eu quero me lançar na presença do meu Senhor, sem mais dar alternativas. Eu quero um Deus fiel, não mais um Deus leal. Existe alguém hoje que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: a partir de hoje eu sou essa nova criatura. Você nunca fez isso em público e gostaria de fazer. Nós queremos orar com você. Os primeiros passos de fé. Mas eu estou saindo da minha Síria e eu estou entrando na terra santa, na terra do meu Senhor, e mudando completamente a minha adoração. Tem alguém nesse lugar? Convido você a vir aqui, na frente, a gente vai orar junto. Diz assim: eu sou essa pessoa. Sai do seu lugar, peça licença, diz: eu sou, eu não vou perder essa oportunidade. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus hoje. E eu confio nesse Deus que é por mim. Há alguém? Se esse é o seu dia, venha. Mas eu quero mudar de terra. E eu quero mudar de Senhor. E hoje sou eu. Eu sei que talvez seja um dos momentos mais difíceis, porque o coração sai pela boca, mas é verdade. E você está tomando a decisão mais séria da sua vida. Há alguém? Eu não vou insistir. Glória a Deus. Mais alguém? Glória a Deus.